Eles se conheceram sentados lado a lado, esperando a morte. Miguel lutava contra um tumor agressivo. Helena carregava um câncer e algo do seu passado que ninguém jamais poderia aceitar. Quando ela decidiu amá-lo, sabia que não estava apenas se declarando, estava se expondo a um julgamento que poderia destruir tudo. A família dele a acolheu enquanto acreditou que Miguel não sobreviveria. Mas quando ele começou a melhorar, decidiram descobrir quem Helena realmente era. Esta não é uma história sobre doença, é sobre o preço de esconder quem você é para continuar sendo amada. O que você faria por si, se soubesse que lhe resta pouquíssimo tempo de vida? Curitiba sempre pareceu grande demais para quem não tinha para onde voltar. Helena aprendeu isso ainda criança, observando o mundo através das grades baixas do orfanato no bairro Juvevê. Não era uma criança difícil, não chorava em excesso, não brigava, não adoecia com frequência. Talvez por isso mesmo passasse despercebida. Os casais chegavam com olhos ansiosos, conversavam com as freiras, caminhavam pelo corredor estreito e quase sempre paravam diante de outros berços. Helena assistia a tudo em silêncio, aprendendo cedo que expectativa dói mais do que rejeição. Com o tempo, deixou de esperar, não porque não quisesse ser escolhida, mas porque entendeu que o mundo não explicava suas decisões para crianças. O que ela não sabia era que havia uma explicação. Irmã Beatriz, uma freira antiga, respeitada e pouco questionada, havia decidido, ainda quando Helena era bebê, que aquela criança lhe pertenceria. Não por amor no sentido que salva, mas por um afeto distorcido, possessivo, que se disfarçava de cuidado. Sempre que surgia um casal interessado, surgia também um obstáculo. Um comentário sobre histórico desconhecido, um alerta sobre fragilidade emocional, uma recomendação para pensar melhor. Helena cresceu sem adoção não porque ninguém a quisesse, mas porque alguém decidiu que ela não poderia ir embora. Miguel, a quilômetros dali, crescia cercado de escolhas feitas antes mesmo dele entender o que significavam. Filho único de uma família tradicional do Batel, aprendeu desde cedo que sucesso era algo mensurável, visível e, acima de tudo, respeitável. Nunca lhe perguntaram o que sentia, apenas se estava indo bem. Escola boa, notas altas, faculdade certa, estágio certo. Emoções eram toleradas apenas se não atrapalhassem o desempenho. O amor, quando mencionado, aparecia sempre como algo que vinha depois, quando tudo estivesse resolvido. Aos poucos, Miguel aprendeu a adiar a própria vida, acreditando que aquilo era maturidade. Aos 17 anos, Helena escutou a frase que mudou tudo sem saber que mudaria. Estava no corredor quando ouviu uma assistente social questionar, quase em sussurro, por que aquela menina nunca havia sido adotada. A resposta veio calma, firme, definitiva. Porque ela já é minha filha. Não havia carinho ali, havia posse. Naquela noite, Helena arrumou uma mochila pequena, colocou dentro algumas roupas e saiu sem se despedir. Não chorou, não olhou para trás. Preferiu a rua ao cárcere disfarçado de proteção. Curitiba a recebeu com frio, indiferença e oportunidades duras, mas reais. Pela primeira vez, ninguém decidia por ela. Miguel descobriu o tumor anos depois, já advogado formado, respeitado, exausto. O diagnóstico veio como uma falha no roteiro perfeito que ele seguira sem questionar. Pela primeira vez, percebeu que havia feito tudo certo, e ainda assim, algo estava profundamente errado. Sentado na ala de quimioterapia, cercado por pessoas que não sabiam ou não se importavam com seu sobrenome, Miguel teve a sensação estranha de estar começando a própria vida no mesmo lugar onde outros lutavam para não perdê-la. Ele ainda não sabia, mas ali começava também a história que mudaria completamente o significado da palavra sucesso. Miguel demorou a contar à família sobre o diagnóstico, não por medo da reação, mas porque sabia exatamente qual ela seria. A mãe choraria em silêncio, o pai buscaria médicos melhores, nomes mais caros, soluções que devolvessem a sensação de controle. Ninguém perguntaria como ele estava se sentindo. Quando finalmente contou, confirmou suas expectativas. Em poucos dias,
sua agenda estava tomada por consultas, opiniões e recomendações. O tumor era grave, mas operável. O tratamento seria longo. Miguel ouviu tudo com atenção, como sempre fez. Mas algo dentro dele parecia distante, como se aquela notícia não se encaixasse em nenhuma planilha de sucesso que aprendera a seguir. Helena, por outro lado, nunca teve o luxo de adiar enfrentamentos. A rua ensinou rápido o que o orfanato havia omitido. Dormiu em pensões baratas, dividiu quartos com desconhecidos, aprendeu a reconhecer perigo pelo tom de voz. Descobriu que seu corpo chamava a atenção e por algum tempo tentou ignorar isso. Trabalhou como atendente, garçonete, ajudante em lojas que fechavam antes do fim do mês. O dinheiro nunca bastava. Foi quando alguém lhe disse, sem rodeios, que ela poderia ganhar em uma noite o que levava semanas para juntar. Helena não romantizou a escolha, não se contou histórias bonitas. Apenas decidiu que sobreviver não precisava ser elegante. O que poucos souberam é que desde o início ela separou o corpo da alma. Criou regras, horários, limites. Escolheu clientes que pagavam mais para tocar menos. Aprendeu a observar homens poderosos falando sobre família e valores enquanto compravam silêncio. Com o tempo, ganhou o suficiente para viver com conforto moderado em Curitiba, sem ostentação, sem dependência. Foi também com esse dinheiro que começou, quase por acaso, a ajudar outras mulheres que viviam o que ela havia vivido. Levava comida, roupas, remédios. Nunca se apresentou como salvadora, apenas estava ali. Para Helena, sucesso passou a significar isso: não voltar a passar fome e não esquecer quem ainda estava na beira do abismo. Miguel definia sucesso de outra forma. Para ele, era ser respeitado, ser chamado pelo sobrenome com admiração, ser referência. Trabalhou até tarde por anos seguidos, recusou convites, adiou relacionamentos. Dizia a si mesmo que depois haveria tempo. O corpo discordou. O diagnóstico do tumor não veio como punição, mas como ruptura. Pela primeira vez, Miguel se deu conta de que havia vivido uma vida inteira preparada para um futuro que talvez nunca chegasse. Ainda assim, continuava tentando controlar tudo, inclusive a própria doença, como se fosse mais um processo jurídico complexo. Antes da quimioterapia começar, houve o evento no Museu Oscar Niemeyer, um jantar beneficente para arrecadar fundos para um hospital infantil. Miguel estava lá representando o escritório, vestindo um terno impecável, discursando sobre responsabilidade social com a convicção de quem acredita no que diz. Helena entrou acompanhando um empresário de fora do estado, usando um vestido discreto, caro o suficiente para não chamar atenção. Circulou entre mesas, sorriu nos momentos certos, ouviu conversas vazias. Em algum ponto da noite, passou a poucos metros de Miguel. Ele ria de algo que alguém dissera. Ela observava as linhas do rosto dele sem saber por quê. Não houve troca de olhares, apenas o cruzamento de dois destinos que ainda não sabiam que já estavam atrasados. O ritmo de vida de Helena a fez deixar sua vida sempre para depois. Um nódulo ignorado, um exame adiado, um mês depois, uma confirmação fria. Câncer de mama. O tratamento seria agressivo. Helena não contou a quase ninguém, não por vergonha, mas porque não queria piedade. Continuou trabalhando por algum tempo, até o corpo pedir pausa. Foi ali que decidiu se afastar de tudo e todos. Vendeu o que podia, fechou compromissos, organizou silenciosamente a ONG para que continuasse funcionando sem ela. Pela primeira vez desde que fugira do orfanato, sentiu medo não de ficar sozinha, mas de desaparecer sem deixar rastro. Miguel começou a quimioterapia semanas depois dela, sem saber. Sentou-se na sala ampla, observando pessoas desconhecidas, com histórias que ele não ousava imaginar. Sentia-se deslocado, inadequado, como se aquele espaço não lhe pertencesse. Foi quando Helena puxou conversa, comentando sobre o frio exagerado do ar-condicionado. Ele respondeu por educação, depois por alívio. Aos poucos passou a esperar aquelas conversas. Não sabia quem ela era, nem o que fazia. Apenas sabia que ao lado dela, o tempo parecia menos ameaçador. Enquanto isso, os pais de Miguel observavam. Perceberam que o filho falava daquela amiga com uma leveza que não demonstrava havia anos. Inicialmente ficaram gratos,
Acreditavam que aquela amizade ajudava a mantê-lo animado, disposto, colaborativo com o tratamento. Para eles, Helena era uma figura transitória, útil naquele momento delicado. Não viam necessidade de saber muito, pelo menos não ainda. O que não imaginavam é que aquela presença simples começava a reorganizar tudo o que Miguel acreditava sobre a própria vida. Helena resistia a se aproximar demais. Sabia reconhecer quando algo ameaçava atravessar as barreiras que ela construíra com tanto esforço. Mantinha respostas vagas sobre o passado, desviava perguntas com humor. Não queria ser vista como paciente, muito menos como mulher, apenas como alguém sentada ali, compartilhando aquele espaço. Ainda não percebia, mas já estava fazendo algo novo, permitindo-se existir sem função definida. Miguel, por sua vez, não pressionava. Talvez porque pela primeira vez também não quisesse ser definido por nada além daquele momento. Aos poucos, os exames de Miguel começaram a surpreender. Pequenas melhoras, respostas acima do esperado. Os médicos mantinham cautela, mas a família começou a se animar. O pai passou a acreditar que talvez tudo aquilo tivesse sido apenas um susto. A mãe começou a fazer planos silenciosos para depois da cura. Foi nesse momento que decidiram saber mais sobre a amiga que passava tanto tempo ao lado do filho. Não por curiosidade, mas por prevenção. Quando Miguel melhorasse de vez, nada deveria ameaçar o retorno à normalidade. Eles ainda não sabiam, mas a normalidade já tinha ficado para trás. Com o passar das semanas, a presença de Helena tornou-se parte da rotina de Miguel. Ele chegava mais cedo às sessões para garantir que se sentariam lado a lado. Não falavam sobre a doença além do necessário. Falavam sobre filmes antigos, sobre pequenos absurdos do cotidiano, sobre como Curitiba conseguia ser fria mesmo quando o sol aparecia. Miguel percebia que ria mais, que dormia melhor nos dias em que havia. Aquilo o assustava. Sempre acreditara que controle vinha de disciplina, não de afeto. Ainda assim, não tentou se afastar. Helena, por sua vez, sentia algo diferente, mas não se permitia nomear. O carinho de Miguel não vinha carregado de desejo, nem de expectativa. Ele não a olhava como um cliente, nem como problema, nem como alguém que precisava ser consertada. Olhava como quem escuta. Para alguém que passou a vida sendo definida por rótulos, aquilo era quase insuportável. Por isso mantinha distância emocional, mesmo estando fisicamente próxima. Sabia que, se deixasse envolver, teria que lidar com verdades que evitava há anos. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: onde essa história vai parar? Para não perder de vista estas e outras histórias, se inscreva no canal, ative o alerta e continue escutando a saga entre a filha da freira e o príncipe moribundo. Em casa, sozinha, Helena começava a sentir o peso do tratamento. A quimioterapia avançava, o corpo respondia mal, os cabelos começavam a cair em silêncio. Ela se olhava no espelho e via alguém que já não reconhecia, mas também alguém que não precisava mais performar nada para ninguém. Havia uma estranha liberdade naquele esgotamento. À noite, pensava no orfanato, não com raiva, mas com uma espécie de cansaço antigo. Pensava na freira, na frase dita anos antes, e percebia que havia passado a vida tentando provar que não pertencia a ninguém. Talvez, sem perceber, estivesse agora testando a possibilidade de pertencer a si mesma. Miguel começou a perceber mudanças sutis no próprio comportamento. Deixou de responder e-mails fora do horário, passou a ignorar ligações que antes considerava inadiáveis. O trabalho, que sempre fora o centro de tudo, começou a parecer distante, quase irrelevante diante da fragilidade compartilhada naquele ambiente hospitalar. Ele ainda não admitia, nem para si mesmo, mas a ideia de sucesso estava se desfazendo lentamente. Não era mais sobre vencer processos ou acumular reconhecimento. Era sobre estar presente, inteiro, em um lugar onde ninguém fingia ser invulnerável. A família de Miguel observava com atenção crescente. A melhora clínica começava a se confirmar. Exames mostravam redução do tumor além do esperado. Os médicos falavam em resposta excelente ao tratamento, ainda sem explicar por quê.
Para os pais, aquilo era quase um milagre. E milagres, pensavam, sempre tinham causa. Foi nesse contexto que decidiram investigar Helena com mais seriedade. Contrataram alguém discreto, alguém que soubesse fazer perguntas sem levantar suspeitas. Queriam entender quem era aquela mulher que parecia ter trazido o filho de volta à vida e fazia os seus olhos brilharem. As primeiras informações não disseram muito. Nome incompleto, histórico fragmentado, ausência de vínculos familiares claros. Isso incomodou. Pessoas sem passado sempre despertaram desconfiança naquela família. Depois vieram detalhes mais concretos: movimentações financeiras irregulares, contatos frequentes com pessoas à margem da sociedade, registros de aluguel em regiões centrais de Curitiba. Nada ainda conclusivo. Apenas indícios de que Helena não pertencia ao mundo que Miguel conhecia. Mesmo assim, decidiram não interferir, pelo menos não enquanto o filho continuasse melhorando. Helena sentia o olhar da família, mesmo quando eles tentavam ser cordiais. Percebia as perguntas que não eram feitas, os silêncios que se prolongavam demais. Ainda assim, não se justificava. Parte dela acreditava que aquela relação tinha prazo de validade curto demais para suportar explicações profundas. Outra parte, mais honesta, sabia que tinha medo de ser abandonada no momento em que dissesse quem realmente era. O passado sempre lhe custara caro. Ela não estava pronta para pagar de novo. Certo dia, ao sair do hospital, Helena passou pela frente do Museu Oscar Niemeyer. Parou por alguns segundos, observando a estrutura branca contra o céu cinzento. Teve uma sensação estranha, como se aquele lugar carregasse uma memória que ela não conseguia acessar. Miguel comentou casualmente que estivera ali anos antes, em um evento beneficente. Ela assentiu, dizendo que nunca gostara de eventos assim. Nenhum dos dois percebeu o peso daquela coincidência. Ainda não era o momento. O corpo de Helena começou a dar sinais de alerta mais intensos. Exames indicavam avanço irregular do câncer. Os médicos falavam em cautela, em possibilidades, em estatísticas. Helena ouvia tudo com a serenidade de quem já aprendera a não se apegar a promessas. Foi nesse período que começou a se afastar emocionalmente de Miguel, não por falta de sentimento, mas por proteção. Sabia que se algo acontecesse, ele teria a família, o nome, o legado. Ela não queria ser lembrada como mais uma perda. Miguel sentiu o afastamento, mas não pressionou. Estava aprendendo, lentamente, que amar não era exigir permanência, mas respeitar o tempo do outro. Ainda não chamava aquilo de amor. Chamava de gratidão, de amizade, de algo que não precisava ser definido. Mas no fundo, começava a suspeitar que havia encontrado pela primeira vez alguém diante de quem podia ser inteiro, sem desempenho. O ato 1 se encaminha para seu fechamento quando os exames de Miguel confirmam, sem margem para dúvida, uma melhora significativa, quase inexplicável. A família, agora convencida de que algo fora do controle deles estava acontecendo, decide avançar na investigação. Helena, sentindo o corpo falhar e o vínculo se aprofundar, começa a se preparar para uma decisão que mudará tudo: dizer ou ir embora, permanecer ou desaparecer, amar ou proteger-se. O que chamavam de sucesso, para ambos, já não fazia sentido, mas ainda não sabiam o que colocar no lugar. A confirmação definitiva da melhora de Miguel veio numa manhã comum, sem música, sem anúncio dramático. O médico entrou na sala com os exames nas mãos e falou com a naturalidade de quem aprende a desconfiar da própria surpresa. O tumor havia reduzido mais do que o esperado. Não era cura, ainda não, mas era um avanço raro. Miguel ouviu em silêncio, assimilando a informação como alguém que recebe uma notícia boa demais para comemorar. Pensou em Helena antes mesmo de pensar na família. Pensou na conversa que teriam depois, no café que tomariam do outro lado da rua, na forma como ela sempre fingia indiferença quando algo bom acontecia, como se não quisesse provocar o destino. A família reagiu como se tivesse vencido uma guerra. A mãe chorou de alívio,
O pai fez ligações, marcou consultas adicionais, reforçou planos. Voltaram a falar de futuro, de retorno ao trabalho, de reorganizar a vida exatamente como antes. Para eles, aquela melhora era a prova de que tudo ainda podia voltar ao eixo. O que não percebiam é que o eixo já havia mudado. Miguel não se sentia mais pertencente àquela versão antiga de si mesmo. A possibilidade de morte havia aberto um espaço interno que antes não existia, e Helena ocupava esse espaço de forma silenciosa, sem pedir permissão. Foi nesse ponto que a investigação deixou de ser curiosidade e virou necessidade. O pai de Miguel queria certezas. Precisava saber com quem o filho estava se envolvendo, agora que a possibilidade de sobrevivência se tornava real. Descobriram mais do que esperavam. O nome artístico apareceu primeiro, escondido em registros que não deveriam mais existir. Depois vieram os indícios do trabalho como acompanhante de luxo, confirmados por contatos antigos. Nenhuma informação foi entregue de uma vez. Cada descoberta era discutida em particular, pesada, julgada. Decidiram não contar a Miguel. Ainda não. Acreditavam que ele estava emocionalmente vulnerável demais para lidar com aquilo. No fundo, tinham medo de perder o controle novamente. Helena percebeu a mudança no ar antes que qualquer palavra fosse dita. O tom das conversas ficou mais tenso, os olhares mais longos, as perguntas mais cuidadosas. Ainda assim, ninguém a confrontou. Ela continuou indo ao hospital, sentando ao lado de Miguel, rindo das mesmas coisas, mas por dentro, começava a se preparar para a despedida. A experiência havia lhe ensinado que relações bonitas raramente sobreviviam à verdade completa, e ela carregava verdades demais. Naquela semana, Helena recebeu exames ruins. O câncer não respondia como deveria. Havia sinais de progressão. O médico falou em novos protocolos, em possibilidades, mas Helena ouviu apenas o essencial. O tempo estava encurtando. Saiu do consultório com a sensação de que precisava resolver algo antes que fosse tarde. Não por medo da morte, mas por medo de desaparecer sem dizer o que sentia. Pela primeira vez desde que fugira do orfanato, Helena considerou ficar. Ficar emocionalmente. Ficar apesar do risco. Miguel percebeu que algo estava diferente. Helena estava mais silenciosa, mais distante, como se estivesse organizando algo internamente. Ele não insistiu, mas sentiu a urgência crescer. Não queria perder aquela presença sem entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez, sentiu que precisava agir, não para controlar uma situação, mas para não deixar que ela escapasse por omissão. A ideia de sucesso, que antes significava estabilidade e reconhecimento, agora se resumia a algo muito mais simples: não se calar diante do que importava. Este ato se encerra nesse ponto de suspensão. Miguel melhorava quando tudo deveria piorar. Helena piorava quando finalmente se permitia sentir algo além da sobrevivência. Uma família acumulava segredos acreditando proteger o filho, enquanto, sem perceber, preparava o terreno para a maior ruptura de todas. O passado de ambos estava finalmente pronto para colidir no mesmo presente. O que chamavam de sucesso já não servia para nenhum deles. E você que está ouvindo está deixando seu like e comentando, contando o que achou do primeiro ato desta história. A melhora de Miguel deixou de ser um dado médico e passou a ser um fato cotidiano. Ele caminhava com mais firmeza, conversava com mais ânimo, dormia noites inteiras sem a interrupção constante do medo. Os médicos mantinham a cautela, mas já não escondiam o espanto. Para Miguel, aquela recuperação não vinha de remédios ou estatísticas. Vinha das horas sentadas ao lado de Helena, do silêncio confortável, da sensação de estar vivo apesar de tudo. Ele ainda não chamava aquilo de amor, mas já não conseguia imaginar atravessar aquele período sem ela. Helena acompanhava a melhora com um misto de alegria e receio. Parte dela queria acreditar que aquela energia compartilhada explicava tudo. Outra parte, mais prática, lembrava que melhoras também podem enganar. Continuava enfrentando sessões difíceis, lidando com náuseas, dores
e um cansaço que parecia mais profundo do que o físico. Mesmo assim, fazia esforço para estar presente. Não queria que Miguel a associasse apenas à fragilidade. Ainda não era a hora. Foi numa conversa aparentemente banal que o passado começou a se infiltrar. Miguel comentou sobre um evento antigo, um jantar beneficente no Museu Oscar Niemeyer, dizendo que às vezes se perguntava se aquelas ações realmente mudavam alguma coisa. Helena parou por um instante antes de responder. Disse que já estivera naquele tipo de ambiente, mas não como convidada. Falou com leveza, sem detalhes, desviando logo em seguida para outro assunto. Miguel percebeu a hesitação, mas não pressionou. Ainda aprendia que algumas histórias só se contam quando encontram o momento certo. Em casa, a família de Miguel reunia fragmentos. O investigador trouxe mais informações, confirmações, nomes, datas. O trabalho como acompanhante de luxo agora era fato. Descobriram também a ONG informal, os depósitos regulares para compra de alimentos, a ausência completa de ganhos pessoais extravagantes. Isso confundiu. Não se encaixava no estereótipo que esperavam encontrar. Mesmo assim, decidiram manter o silêncio. Acreditavam que Miguel precisava de estabilidade emocional para consolidar a recuperação. Contar agora poderia colocar tudo a perder. No fundo, havia também vergonha. O que diriam aos outros se aquela relação avançasse? Helena sentia a tensão crescer, mas seguia firme. Aos poucos, começou a falar de pequenos episódios da juventude. Nunca do orfanato diretamente, mas de quartos alugados, de trabalhos temporários, de noites mal dormidas. Miguel escutava com atenção, sem julgar, sem interromper. Aquela escuta desarmada começou a desmontar as defesas de Helena. Ela percebeu que talvez fosse possível contar tudo sem desaparecer depois. Ainda assim, o medo permanecia. Havia verdades que não podiam ser ditas pela metade. O passado comum se revelou de forma quase irônica. Passavam pelo centro da cidade quando Helena comentou que já acompanhara alguém a um evento importante anos antes, num museu famoso. Miguel riu, dizendo que talvez estivessem na mesma sala sem saber. A frase ficou suspensa entre eles. Helena sentiu um arrepio leve, como se o destino tivesse acabado de se revelar apenas para lembrar que sempre esteve ali. Nenhum dos dois aprofundou. Não era preciso. A coincidência bastava. Enquanto Miguel avançava, Helena recuava internamente. Os exames indicavam progressão. O corpo dava sinais claros de desgaste. Ela começou a considerar a possibilidade de ir embora antes que tudo se tornasse mais difícil. Sumir sempre fora sua estratégia de sobrevivência. Mas agora havia algo diferente. Pela primeira vez, desaparecer significava ferir alguém além dela mesma. Essa consciência a paralisava. Amar, percebeu, era aceitar a responsabilidade da própria presença. A família decidiu dar um passo adiante. Visitaram discretamente o orfanato citado em registros antigos. Encontraram funcionários novos, arquivos empoeirados, histórias mal contadas. Um nome surgiu: Irmã Beatriz. Nada foi concluído naquele momento, mas a sensação de que havia algo errado se intensificou. Não contaram nada a Miguel. Guardaram mais um segredo acreditando proteger, sem perceber que a proteção começava a parecer controle. Miguel, por sua vez, sentia-se cada vez mais distante do mundo que o havia formado. O trabalho parecia vazio, as reuniões desnecessárias, os planos antigos e irrelevantes. Passava mais tempo pensando em Helena do que em qualquer vitória profissional. Começava a questionar se aquela recuperação inesperada não era, na verdade, um convite, um chamado para viver algo que sempre adiara. Ainda não sabia como agir, mas sentia que o tempo não permitiria a indecisão por muito mais tempo. A melhora de Miguel se consolida, enquanto o estado de Helena se fragiliza. O passado começa a se revelar em fragmentos, nunca completos, criando tensão silenciosa. A família acumula verdades que ainda não ousa revelar, e Helena se aproxima do momento em que terá que escolher entre fugir mais uma vez ou dizer tudo, inclusive aquilo que pode custar o amor que mal começou a existir. O destino, que já havia acontecido antes sem que percebessem, agora exigia reconhecimento. E para você que ouve,
só lhe resta deixar o seu like e seguir esta página. A declaração não aconteceu como Helena havia ensaiado tantas vezes em silêncio. Não houve preparação nem cenário especial. Foi num fim de tarde comum, na área externa do hospital, quando o sol de Curitiba começava a desaparecer entre os prédios e o frio já anunciava a noite. Miguel falava sobre planos que nunca havia tido coragem de assumir: viajar sem roteiro, trabalhar menos, talvez mudar de área. Helena ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela confiança. Quando ele terminou, olhou para ela com um sorriso cansado e disse que tudo aquilo só fazia sentido porque ela estava ali. Foi nesse instante que Helena percebeu que não podia mais esconder-se atrás de meias-verdades. Ela começou devagar, dizendo que precisava falar algo que poderia mudar tudo. Miguel tentou interromper, dizendo que não precisava ser naquele momento, mas ela não deixou. Disse que o amava. Disse de forma simples, sem dramatizar, como quem aceita um fato inevitável. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi denso. Antes que Miguel respondesse, Helena continuou. Contou sobre o diagnóstico do câncer, aprofundou o que ele já sabia, e então falou do vírus HIV. Não usou termos técnicos. Disse apenas que carregava o vírus, que fazia tratamento que garantiam que o vírus ficasse indetectável em sua corrente sanguínea, que não representava risco se houvesse cuidado, mas que entendia se ele quisesse se afastar. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena chorou sem tentar conter. Miguel não respondeu de imediato. Olhou para o chão, respirou fundo, sentiu o próprio corpo reagir. Não com medo, mas com uma clareza inesperada. Ele pensou em tudo que aprendera nos últimos meses, em como a fragilidade havia desmontado certezas antigas, em como a presença dela tinha sido, paradoxalmente, o que o fizera voltar a acreditar no futuro. Quando levantou o olhar, disse: "O amor não é um prêmio para quem tem a vida perfeita." Disse mais: "Não sei o que o futuro reservava, mas não quero enfrentar o presente sem você." Não houve promessas exageradas, houve aceitação. E isso, para Helena, foi mais poderoso do que qualquer jura. O primeiro beijo selou aquele momento, em meio a lágrimas e surpresa de Helena. A notícia se espalhou de forma indireta. Miguel contou aos pais que estava apaixonado e que Helena tinha uma condição de saúde séria, sem entrar em detalhes. A reação inicial foi de apoio contido. Acreditavam que aquela relação fazia bem a ele, e os exames continuavam surpreendendo positivamente. Os médicos falavam em remissão parcial, em respostas acima da média. A família passou a enxergar Helena como um estímulo emocional, quase terapêutico. Não sabiam que já possuíam informações suficientes para destruir aquela imagem. Escolheram ignorar o que sabiam. Por enquanto. Helena sentiu a mudança no olhar da família. Voltaram a ser cordiais, presentes, interessados. Convites surgiram, almoços, pequenas aproximações. Ela se manteve educada, mas distante. Não falava do passado, não mencionava trabalho algum. Dizia apenas que havia feito escolhas difíceis para sobreviver. Cada encontro era um exercício de equilíbrio entre gratidão e alerta. Algo dentro dela dizia que aquela aceitação tinha prazo. Ela só não sabia quando terminaria. Enquanto isso, o investigador avançava. Descobriu registros de tentativas de adoção canceladas, sempre com justificativas frágeis. O nome da freira surgia repetidamente como responsável pelos pareceres finais. Uma visita ao antigo orfanato confirmou suspeitas. Irmã Beatriz havia tratado Helena como filha, mas não no sentido protetor que imaginavam. Havia posse, ciúme, uma necessidade doentia de manter aquela criança por perto, mesmo que isso significasse negar-lhe um futuro. Quando a freira percebeu que perderia o controle, Helena já tinha idade suficiente para compreender que algo estava errado. A fuga aos 17 anos deixou de parecer rebeldia. Tornou-se sobrevivência. Nada disso foi contado a Miguel. A família observava, avaliava, aguardava o momento certo. O dilema era claro. Revelar tudo poderia afastá-lo justamente quando ele parecia mais forte do que nunca. Ao mesmo tempo,
Permitir que ele se envolvesse sem conhecer a totalidade da história parecia irresponsável. O amor que antes viam como remédio começou a parecer risco. Helena, sem saber das investigações, começou a se permitir sonhar. Pequenos planos, discretos, quase tímidos. Pensava em continuar a ONG de forma mais estruturada, talvez estudar algo relacionado à assistência social. Pela primeira vez, não pensava apenas em compensar o passado, mas em construir algo que pudesse durar. O amor não a redimiu, ele a revelou, e isso a assustava tanto quanto a fortalecia. Miguel fortalecido, confiante, apaixonado. Helena mais frágil fisicamente, porém emocionalmente aberta como nunca. A família acumulando verdades que ameaçam explodir. O passado prestes a emergir, não como acusação, mas como espelho. O destino, que já havia cruzado os dois antes sem que soubessem, agora exige um preço. A verdade completa e a sua curtida neste vídeo. Aproveita e deixa nos comentários o que você está achando desta história até aqui. A piora de Helena não foi imediata, nem dramática o suficiente para alarmar no primeiro momento. Começou com pequenos sinais: o cansaço excessivo, a dificuldade para manter o olhar atento, a necessidade de se apoiar ao caminhar por corredores que já conhecia de memória. Miguel percebeu antes dos médicos. Ele a observava com um cuidado silencioso, como quem tenta não assustar um animal ferido. Helena insistia em minimizar, dizia que eram dias ruins, que logo passaria. Mas o corpo começava a cobrar um preço que ela já conhecia bem demais. Quando os exames confirmaram a progressão da doença, o impacto foi devastador. Não havia desespero explícito, apenas uma mudança no ar. A conversa com a equipe médica foi direta, sem rodeios, como Helena preferia. As opções existiam, mas o caminho seria longo, agressivo e incerto. Miguel ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dela com firmeza, como se aquele gesto pudesse ancorá-la no mundo. Na saída, ele falou em lutar, em não desistir, em atravessar aquilo juntos. Helena sorriu, mas seus olhos carregavam um cansaço antigo, quase resignado. Foi nesse período que a família decidiu agir. A melhora de Miguel havia se estabilizado e os médicos já falavam em alta progressiva. Para os pais, aquele era um momento de restabelecer controle. Chamaram Miguel para uma conversa longa, cuidadosa, disfarçada de preocupação. Começaram falando da saúde dele, do futuro, da importância de escolhas responsáveis. Só depois, como quem introduz um assunto inevitável, mencionaram o passado de Helena. Não usaram palavras duras de início. Falaram em vida difícil e em decisões questionáveis. Miguel ouviu, confuso, sentindo um desconforto crescer. Quando o termo acompanhante de luxo foi finalmente pronunciado, Miguel reagiu com silêncio. Não houve choque imediato, apenas uma sensação de deslocamento, como se estivesse ouvindo uma história que não combinava com a mulher que conhecia. Em seguida, vieram as outras revelações, cuidadosamente espaçadas. A ONG, os pagamentos, a ausência de patrimônio, a investigação sobre o orfanato. Por fim, mencionaram o vírus HIV, algo que ele já sabia, mas que agora era usado como argumento de risco, de ameaça, de irresponsabilidade emocional. Foi nesse momento que Miguel percebeu que aquela conversa não era sobre cuidado, mas sobre julgamento. Ele se levantou antes do fim, disse que já conhecia a parte da história e que o resto não mudava o essencial, que Helena não era um currículo, nem um prontuário. Era alguém que o havia acompanhado quando ninguém mais conseguia enxergar além do tumor. Disse com uma calma surpreendente que se sentia mais vivo desde que a conhecera. A família tentou argumentar, falou em herança, reputação, futuro. Miguel ouviu, mas não recuou. Pela primeira vez, a tradição perdeu força diante de uma escolha pessoal. Helena soube da conversa dias depois, não pelos pais de Miguel, mas por ele mesmo, que decidiu contar tudo, sem filtros. Ela ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de vergonha, raiva e alívio. Parte dela sempre soubera que aquele momento chegaria. O que a surpreendeu foi a forma como Miguel falava, sem pena, sem hesitação, sem necessidade de salvá-la. Ele a amava inteira, inclusive nas partes que o mundo insistia em condenar. Isso, mais do que qualquer tratamento, a fez chorar. A pressão aumentou. Olhares atravessados no hospital, comentários velados, médicos que mudavam o tom ao perceber quem ela era. Helena sentiu o peso do estigma de forma mais intensa do que nunca.
Não apenas como mulher, mas como doente, como portadora de HIV, como ex-profissional do sexo. Cada rótulo parecia disputar espaço sobre quem ela realmente era. Miguel se manteve firme, presente, desafiando silenciosamente cada preconceito com um gesto simples, segurando a mão dela em público, chamando-a de esposa antes mesmo de qualquer pedido formal, escolhendo estar ali quando seria mais fácil recuar. Foi durante uma madrugada difícil que Helena pediu para conversar. Disse que não queria ser um fardo, que não queria destruir a relação dele com a família, que talvez fosse melhor se afastar. Miguel ouviu com atenção, depois respondeu com uma pergunta simples: se ela o amava. Diante da resposta afirmativa, ele disse que amor não era algo que se abandona por conveniência, que se a vida era incerta, então que fosse vivida com verdade. Ali, sem testemunhas, decidiram seguir juntos, estabilidade do futuro incerto. Miguel ouviu tudo e respondeu com a serenidade de quem já havia atravessado o medo maior. Disse que não buscava garantias, buscava presença. Helena aceitou com lágrimas contidas, mais emocionada pela escolha consciente do que pelo gesto em si. A reação da família foi imediata e dura. O apoio silencioso se transformou em oposição formal. Advogados foram acionados, conversas passaram a acontecer por intermédio de terceiros, e o discurso mudou completamente. Agora falavam em proteção patrimonial, em lucidez jurídica, em decisões tomadas sob fragilidade emocional. Propuseram a separação total de bens como condição para qualquer tipo de aceitação institucional. Miguel e Helena aceitaram sem hesitar. Para eles, o casamento não era um contrato de segurança, mas um compromisso afetivo. A família interpretou como imprudência. Mas após todos os acordos, concordaram que Helena, naquelas condições, não ofereceria maiores riscos, pois não viveria muito mais. A preparação do casamento foi simples e tensa. O hospital autorizou uma pequena cerimônia, discreta, quase íntima. Alguns pacientes do setor, enfermeiros, médicos e poucos amigos se ofereceram para ajudar. Flores surgiram, doações anônimas, gestos que contrastavam com a frieza de quem julgava à distância. Helena caminhava devagar, sustentada mais pela vontade do que pelo corpo. Miguel, ao vê-la entrar, sentiu uma emoção que nunca experimentara em nenhuma conquista profissional. Ali, diante da fragilidade exposta, compreendeu o verdadeiro significado de sucesso: estar inteiro em um momento que importa. A cerimônia aconteceu sem discursos longos. As palavras trocadas foram simples, mas carregadas de verdade. Quando prometeram cuidar um do outro enquanto houvesse tempo, ninguém ousou falar em para sempre. O sempre já não era necessário, bastava o agora. Após a cerimônia, ficaram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher em um quarto silencioso. A noite de núpcias foi marcada mais por ternura do que por urgência. Riram, conversaram, adormeceram juntos, sentindo-se seguros como não se sentiam há muito tempo. Na madrugada, Miguel acordou com uma dor conhecida, mas mais intensa. Tentou não assustar Helena, levantou-se devagar, mas o corpo cedeu. A equipe médica foi acionada rapidamente. Exames confirmaram o que ninguém queria ouvir. O tumor havia retornado, mais agressivo, mais invasivo. As perspectivas mudaram em minutos. A cirurgia seria necessária, mas arriscada. O prazo estimado de até 45 dias soou como uma contagem regressiva cruel. Helena, ainda debilitada, assistia a tudo com um misto de incredulidade e culpa. Pela primeira vez, sentiu medo de ter sido o porto seguro que agora afundava. Miguel enfrentou a notícia com uma calma perturbadora. Disse que não se arrependia de nada, que se tivesse pouco tempo, queria que ele fosse vivido com dignidade. A família reapareceu em peso, agora com pressa. Conversas aconteceram à margem, decisões jurídicas foram aceleradas, documentos assinados. Helena foi mantida à distância, oficialmente por cuidado com sua saúde, na prática por desconfiança. Mas o testamento foi elaborado em silêncio, longe de olhares curiosos. A cirurgia aconteceu antes do previsto. O agravamento não permitiu esperar. Helena conseguiu vê-lo apenas antes do procedimento. Não houve despedida dramática, apenas um beijo demorado e a troca de um olhar que dizia tudo o que palavras não alcançam. Horas depois, a notícia chegou seca, técnica, definitiva. Miguel não resistiu. O amor que havia surgido em meio à dor agora se transformava em ausência absoluta.
O luto de Helena foi imediato e solitário. Não houve espaço para choro público, nem acolhimento familiar. A família de Miguel se fechou, retomando o controle, organizando funerais, excluindo-a discretamente dos rituais principais. Foi nesse ambiente hostil que, um mês depois, em um fórum da cidade, a leitura do testamento aconteceu. Para surpresa geral, Helena era a única beneficiária. Não por descuido, mas por escolha clara de Miguel. O choque foi seguido por acusações, insinuações, ataques velados e diretos. O amor, agora, era tratado como oportunismo. Enfraquecida, emocionalmente devastada, Helena tentou resistir, mas o corpo, já no limite, não suportou a pressão. Ao sair do fórum, desmaiou nas escadas, sendo levada às pressas para o hospital. Sedada, atravessou a noite entre exames e monitoramentos. Ao amanhecer, um médico se aproximou com um tom inesperadamente sereno. Disse que a crise não havia sido grave. E então, com cuidado, revelou a notícia que mudaria tudo. O bebê está bem, não se preocupe. A palavra bebê ecoou na mente de Helena como algo impossível de assimilar. O médico explicou com calma. Falou de raridades, de resistência do corpo, de combinações improváveis. Helena ouviu em silêncio, com a mão apoiada no abdômen ainda plano, sentindo uma mistura de medo, incredulidade e uma esperança tímida que insistia em nascer. O filho de Miguel sobrevivera à quimioterapia, aos medicamentos, ao caos do corpo adoecido. Era como se o amor tivesse encontrado uma fresta para continuar existindo. Pela primeira vez desde a morte dele, Helena chorou sem desespero. Chorou com cuidado, como quem protege algo frágil dentro de si. A gravidez não foi fácil. O corpo, enfraquecido pelo câncer e pelos tratamentos, respondeu com dificuldade. Helena passou meses entre internações e repousos forçados, enfrentando olhares atravessados e comentários sussurrados. A família de Miguel tentou questionar a paternidade, mas os exames confirmaram o que ela sempre soubera. Ainda assim, não houve pedido de desculpas, nem aproximação real. O dinheiro herdado tornou-se motivo de disputa judicial, mas Helena decidiu abrir mão de parte dele para encerrar o conflito. Não queria criar o filho em meio a ressentimentos. Queria paz, mesmo que custasse caro. Já a família fazia planos em tomar a criança no primeiro sinal de piora da saúde de Helena, se é que ela sobreviverá ao parto, diziam. O câncer entrou em remissão pouco depois do parto. Os médicos falaram em milagre, mas Helena preferiu chamar de insistência da vida. Criou o filho com uma dedicação silenciosa, sem esconder sua história, mas sem permitir que ela fosse usada como rótulo. Falou de Miguel como alguém que havia amado profundamente, não como herói, nem como vítima. Manteve a ONG funcionando, agora de forma legalizada, ampliando o alcance, alimentando não apenas corpos, mas dignidades esquecidas. Nunca voltou a se relacionar, não por trauma, mas por escolha. Sentia que aquele amor havia sido inteiro. O filho deles cresceu cercado de afeto e verdade. Miguel Júnior era seu nome, a pedidos dos avós e como um ato de reconciliação da parte de Helena. Soube desde cedo de onde vinha, do que havia enfrentado, do valor da empatia. Anos depois, o pai de Miguel veio a falecer, o que acabou aproximando Helena da avó do seu filho. Menos de um ano depois, a mãe de Miguel também partia, surpreendendo a todos ao deixar metade de seus bens para Helena. Quando Miguel Júnior decidiu estudar direito, Helena não tentou dissuadir, apenas sorriu, reconhecendo naquele gesto um eco do passado que não doía mais. A formatura foi simples, mas carregada de significado. Helena, já com os cabelos grisalhos e o corpo marcado pelo tempo, sentiu que havia cumprido algo maior do que sobreviver. Havia transformado dor em continuidade. Os anos passaram sem grandes sobressaltos. Helena envelheceu com serenidade, casando filho, acompanhando os netos crescerem, mantendo uma rotina tranquila em Curitiba. O HIV permaneceu controlado, o câncer nunca mais retornou. Em noites silenciosas, lembrava de Miguel sem tristeza, apenas com saudade doce. Sabia que aquele amor breve havia moldado toda a sua existência posterior. Numa noite, após visitar os netos, deitou-se cedo. A cuidadora a encontrou pela manhã, serena, como quem adormeceu depois de uma longa jornada.
Helena partiu aos 83 anos, em silêncio, sem dor, deixando para trás uma história que nunca coube em julgamento simples. Uma vida marcada por estigmas que não resistiram ao tempo, ao amor e à verdade. O que começou em uma unidade de quimioterapia terminou como um livro de lindas histórias, porque algumas existências não são sobre redenção, são sobre permanência, e o amor, quando é real, encontra sempre uma forma de continuar. Miguel, receba a Helena aí em cima, como seu legítimo e verdadeiro amor.